Oi pessoal, tudo bem? Sejam aqui bem-vindos ao meu canal de vídeos. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez esse vídeo tem uma temática que é um pouco mais delicada, mas que eu acho bem importante que a gente possa tratar aqui também, que é sobre relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo vai afetar tanto homens quanto mulheres, mas seguramente as mulheres são as maiores vítimas nesse contexto. E aqui nesse vídeo eu quero tratar de um aspecto do relacionamento abusivo que tem relação com abuso emocional ou com chantagens emocionais, e não necessariamente o abuso da parte física ou da agressão física propriamente dita. Porque quando a gente se depara com uma agressão física ou com uma violência doméstica, é óbvio que fica claro que ali há um relacionamento abusivo. Porém, quando a gente está falando de um relacionamento em que a chantagem ela é mais sutil, que ela envolve manipulação, chantagem emocional, mentiras e coisas relacionadas, muitas vezes é difícil para a parte que é vítima se perceber nessa condição. E muitas vezes, nesse caso, ela pode demorar muito tempo até se dar conta disso e buscar ajuda. Nesses casos, o relacionamento abusivo ele é como se fosse uma teia que vai envolvendo a pessoa de tal forma que ela só vai se dar conta quando já tiver com muitos prejuízos, principalmente da parte emocional. Então, quando a gente está falando nesse aspecto, o relacionamento abusivo, quando ele está na parte, quando ele se configura com uma agressão física, fica muito mais fácil de se perceber, né? Ao contrário, às vezes, dessa relação em que a chantagem, ou no caso, a relação está baseada muito mais nessas manipulações que eu acabei de falar. Importante comentar, então, que esse vídeo ele vai tratar mais especificamente das relações abusivas dentro de um casal. E nesse aspecto, uma questão que a gente vai chamar a atenção é o fato de que uma pessoa que sofre relacionamento abusivo, geralmente, ela vive uma condição de subjugação, uma condição em que ela não consegue impor suas vontades, ela não consegue falar não, ela se coloca sempre num nível ou num modo inferior para satisfazer aquele parceiro que está sempre demandando alguma coisa dela. É importante que a pessoa perceba isso, porque às vezes ela está vivendo uma relação abusiva sem se dar conta, mas ela também tem uma dependência emocional daquele parceiro, não só uma dependência financeira, ou uma dependência emocional, uma dependência psicológica, uma dependência em que faz com que ela se submeta a algumas situações que são até humilhantes, dependendo do contexto, porque ela não consegue se ver longe daquela pessoa. Isso é importante a gente estar pontuando, porque realmente é uma temática delicada, muito difícil, e que para muitas pessoas gera muito sofrimento. Então a gente vai, nesse vídeo, tentar trazer 10 tópicos, ou 10 pontos, que pontuam ou que caracterizam o que é um relacionamento abusivo. Não quer dizer que todos têm que estar presentes para que se caracterize um relacionamento abusivo. Basta que um deles esteja presente para que a gente possa ter suspeitas de que a relação passou de um ponto que não é mais uma relação equilibrada entre um casal e é uma relação abusiva. Então, a gente vai passar em cada um deles, fazendo alguns comentários, e depois a gente faz um fechamento para tentar ver se a gente conseguiu atingir esse objetivo, tá bom? O primeiro tópico é o ciúme patológico. Com a desculpa de amo você demais, gosto muito de você, uma pessoa que é abusadora, ela pode fazer com que a vida do parceiro ou da parceira se transforme num inferno, porque ela usa isso como justificativa. Só que, na verdade, ela tem muita insegurança e não deixa que a pessoa faça as coisas que ela precisa fazer, devido a esse ciúme patológico. Então, esse ciúme, quando em excesso, ele transforma a vida da pessoa de modo muito negativo e é um abuso. É claro que numa relação afetiva, ciúme faz parte, é normal um pouco de ciúme, não tem nenhum problema aí. A questão é quando isso ultrapassa o limite do que é razoável e a outra pessoa ali, aquela pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso, ela não pode fazer as coisas que ela costuma fazer, porque ela precisa ficar o tempo todo se justificando, tendo que dar desculpas ou satisfação para aquela outra parte que desconfia que está sendo traída, por exemplo. Então, é importante atentar para esse aspecto, porque isso faz parte de um relacionamento abusivo. O segundo tópico é o controle. Aqui nesse caso, a gente vai chamar atenção para o fato de que uma pessoa que é abusadora, ela quer controlar todos os aspectos da vida do parceiro ou da parceira. O que significa isso? Ela quer saber aonde a pessoa vai, com quem ela saiu, aonde que ela trabalha, ou às vezes, inclusive, querendo dizer com quem ela vai sair, aonde ela vai trabalhar, com que roupa ela vai vestir, até o que ela vai comer. Isso demonstra um nível de intromissão muito grande e também caracteriza um relacionamento abusivo.
O terceiro ponto é a invasão de privacidade. É claro que no relacionamento a dois, as pessoas vão trocar muitas informações, vão viver juntas e é natural que uma saiba muito uma da outra. Porém, é importante também que cada uma tenha seu próprio espaço de privacidade, de individualidade. Acontece que numa relação abusiva, esse parceiro abusador, ele fica buscando informações o tempo todo, então ele vai quebrar o código de celular da pessoa para entrar no celular, ele vai tentar acessar o e-mail daquela pessoa, descobrindo as senhas, ele pode também, inclusive, colocar um rastreamento no celular para ver onde a pessoa está indo, enfim, ele fica monitorando para onde a pessoa vai para poder usar isso como um argumento, como uma arma, para ele poder também manipular essa pessoa. Então, se isso ocorre num relacionamento, significa que esse relacionamento também é um relacionamento abusivo. O quarto tópico é a chantagem. Aqui, no caso, chantagem emocional. Então, é aquela pessoa que, quando quer uma coisa da outra e não consegue pelas vias, digamos, normais da negociação do relacionamento, ela faz chantagens emocionais do tipo terminar o relacionamento, ou dizer que vai se matar, dizer que vai embora. Ela faz coisas sem avisar para outra. Então, ela usa, às vezes, do conhecimento que ela tem daquela pessoa para pegar os pontos fracos dela, coisas que podem mexer com ela emocionalmente, e com isso ela usa assim para que manipule e consiga o que ela quer. Isso faz parte de um relacionamento abusivo também. O quinto tópico é a destruição da autoestima. E o que significa isso? É quando você vai ver assim, uma pessoa teve um relacionamento com a outra durante 2 ou 3 ou 4 anos, de namoro, e até ali estava tudo muito bem, muito tranquilo, muito saudável o relacionamento, mas quando ela se casa, aquele parceiro se torna outra pessoa. Eu já tive uma situação em que eu atendi uma mulher que ela casou com uma pessoa depois de alguns anos de namoro, e lá no lua de mel, o marido se tornou uma outra pessoa para ela. E ele se tornou uma pessoa extremamente abusiva, ela ficou ainda algum tempo, alguns anos, para conseguir se separar, porque ela não entendia o que acontecia com ele. Então, isso acontece, às vezes a pessoa, ela esperou casar, por exemplo, porque para ela, na hora que casa, significa que agora ela tem controle sobre aquela pessoa, ela pode mandar naquela pessoa. Aí, às vezes, a gente vai encontrar muitas posições que são machistas com relação a isso. Então, é importante atentar que, às vezes, o parceiro era de um jeito e num casamento ou alguma situação mais marcante se torna uma outra pessoa, ele muda muito o comportamento, de um comportamento que era bom para um comportamento que é muito difícil de lidar, um comportamento muito ruim de conviver. Então é importante atentar para isso, porque também caracteriza um relacionamento abusivo. O sexto tópico é o controle financeiro. Aqui é importante entender o seguinte: muitos casais fazem conta em conjunto, por exemplo, né? Então eles trabalham, mas a conta vai para um local só e desse lugar tem uma pessoa que controla esse dinheiro. O problema que acontece é que quando um dos parceiros pega o dinheiro da outra pessoa e usa sem ela ter muito conhecimento, faz investimentos sem que ela saiba, ele perde o dinheiro dela e não conta, e muitas vezes ele também controla o que ela vai gastar. Então a pessoa precisa fazer uma compra, comprar uma roupa, comprar algo para ela, e esse parceiro que controla o dinheiro, ele não deixa, ele quer saber, ele fica tentando mapear tudo o que a pessoa está fazendo com o dinheiro, sendo que o dinheiro é dela também, né? Então, quando acontece isso no relacionamento, isso também é um abuso, ou seja, caracteriza um relacionamento abusivo, precisa também ficar atento a esse tipo de questão. O sétimo tópico é pegar, destruir ou sumir com algum item do outro. Por exemplo, o parceiro abusador, ele sumiu com um documento daquela outra pessoa, que ela precisa fazer alguma coisa, um procedimento, uma viagem, ou ele, numa discussão com raiva, quebrar um objeto dessa pessoa. Isso caracteriza o relacionamento abusivo e ocorre, né? Às vezes a gente não está falando de agressão física, no caso, mas a pessoa abusadora ela pode pegar um produto da pessoa, pegar lá um celular e quebrar porque estava com raiva, uma discussão, por exemplo, ou, como eu falei há pouco, sumir com algum documento, não quer que a pessoa faça uma viagem, né? Enfim, existem situações que a gente precisa ver cada caso, mas esse tipo de condição caracteriza também o relacionamento abusivo e é importante que seja verificado também. Tópico 8. Usar os filhos como chantagem. Aqui é muito sério essa questão, principalmente para as mulheres. Muitas mulheres acabam ficando num relacionamento abusivo porque não querem se separar dos filhos. Muitas vezes elas não têm condições financeiras de suprir necessidades suas necessidades e dos filhos, então elas acabam tolerando muita coisa em função disso. O problema é que o abusador raramente está preocupado com o bem-estar dos filhos, está mais preocupado em atingir o parceiro ou a parceira. De modo que, quando ocorre uma condição como essa, é muito sério e é importante estar atento também, porque caracteriza o relacionamento abusivo.
Tópico 9. Exigir relação sexual. Importante chamar a atenção aqui que a relação sexual deve ser consensual. Mesmo que seja um casamento, papel passado e tudo mais, não importa. Se um dos parceiros não quer, não pode haver relação sexual. Caso haja relação sexual nessas condições, pode ser caracterizado como estupro. Então é importante estar atento a isso. Importante também porque muitas mulheres têm muita dificuldade com isso, né? Porque no relacionamento a visão machista diz que o homem é dono da mulher, tem posse da mulher e acaba que exige muitas vezes uma condição que não é favorável. Então é importante a gente também estar atento a isso, e principalmente para as mulheres que passam por uma condição como essa, porque isso caracteriza um relacionamento abusivo. Tópico 10. Ameaças. Aqui é importante a gente traçar bem esse limite, porque uma relação abusiva, quando não há violência física, somente a ameaça verbal, ela está num ponto que pode alcançar, sim, uma violência física ou violência doméstica. Então, a gente está querendo falar que pode haver um crescendo entre uma transição, na verdade, saindo dessa violência mais verbal, esse abuso mais verbal, até uma violência que pode chegar à violência física. O ideal é que não chegue nesse ponto, mas o perigo é que, com o tempo, a relação pode se desgastar a tal ponto em que acabe chegando num caso de violência doméstica mesmo, violência física, e a pessoa precisa sair da convivência da outra, com a outra porque ela está passando risco de vida. Então é importante atentar para esse aspecto também, porque isso também caracteriza, obviamente, uma relação abusiva. Para concluir esse vídeo, eu gostaria somente de comentar que, se você passa por isso, procure ajuda imediatamente. Claro que alguns desses aspectos são muito sutis, às vezes a pessoa não está muito atenta àquilo, né? Quando há violência física, obviamente, a gente sabe que é necessário a separação total. Mas quando a gente está falando de uma violência mais sutil, como a chantagem emocional, que exige, às vezes, uma conversa, ou uma DR, como a gente chama, e nem sempre é possível, porque o parceiro abusador não está disponível, ou algo assim, é importante a pessoa prestar atenção para ver como ela vai lidar com essa situação, né? Agora, uma coisa que eu acho que é também importante comentar é que a gente tem hoje no Senado, na Câmara, uma proposta que vai transformar, que tem a intenção de transformar, na verdade, o feminicídio, o estupro como crimes inafiançáveis, tal como é como o racismo. E claro que se isso ocorrer vai ser muito bom. A gente sabe também que tem a Lei Maria da Penha, que já é um aporte tremendo para as mulheres, no caso um amparo jurídico, né, um amparo legal importante, porque também consegue ajudar de maneira bem efetiva nos casos em que há esse tipo de violência mais física. É claro que muitas mulheres, às vezes, elas têm dificuldade em procurar ajuda pelo medo, pela dificuldade financeira, pela questão, como a gente falou, dos filhos, mas cada vez mais, com mais informações, elas podem conseguir esse tipo de ajuda e sair dessa relação ou conseguir reverter algum quadro que pode se tornar muito pior no futuro. A gente chama atenção aqui que muitas pessoas, muitas mulheres ficam numa relação assim devido a um processo, às vezes, de baixa autoestima ou dependência psicológica, dependência financeira também, dependência emocional, mas esse comportamento que ela não consegue lidar com ele, às vezes ele é reforçado em função desse tipo de comportamento mesmo. Então, a pessoa precisa falar não, precisa dar um basta, precisa realmente tomar uma atitude para que ela possa sair dessa situação. E é claro que considerar, procurar ajuda, não só jurídica, quando for o caso, mas ajuda familiar também, de pessoas próximas e de confiança, para que ela possa dar um jeito nisso e não ficar sofrendo tanto, né? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, que dê um like, porque ajuda bastante na divulgação. Inclusive, se você puder compartilhar também é importante, porque é importante que essa informação chegue à maior parte de pessoas, tanto homens quanto mulheres, quem sabe possa ajudá-las também. Então, eu vou concluindo agora. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho online com abordagem cognitivo-comportamental. Então, se você tiver interesse em fazer uma sessão comigo, você pode me escrever. Eu deixo aqui meu e-mail nos dados do vídeo, aqui na imagem também. E aí, você me escrevendo que eu te explico como a gente pode marcar uma sessão. Bom? Então, muito obrigado pela atenção até aqui e até um próximo vídeo. Um grande abraço.